Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Só no primeiro semestre de 2021 aconteceu uma movimentação fraudulenta a cada 8 segundos aqui no Brasil. Esses dados são do indicador de tentativas de fraude da Serasa Experian, a marca do Serasa para análise e informações para decisões de crédito e apoio aos negócios. E para falar sobre como identificar e se prevenir crimes cibernéticos, extorsão digital e golpes na internet, eu convidei Yannis Cardoso Estoyanis, que é presidente do Comitê de Segurança da Associação Brasileira de Internet das Coisas, a ABINC. Yannis, os crimes virtuais não são exatamente uma novidade, né? Como é que a gente pode dizer que foi o início dessa onda de crimes virtuais? Eu acho que crimes virtuais sempre existiram. Desde que a gente começou a ter a internet, mais usos de computadores já em si, já começou a ter crimes cibernéticos. Desde a parte de pirataria de software, uso indevido, eventualmente alguma chantagem por algum uso indevido de software. Então não é uma coisa recente, sempre existiu, mas o que acontece atualmente é cada vez mais as organizações estão usando essas tecnologias, estão fazendo uso, que a gente fala da transformação digital, da inovação, usando cada vez mais as tecnologias para ir para várias finalidades, seja para aprimorar algum processo, criar novas ideias, novos serviços, atender clientes do mundo todo, ou seja, não depender mais de um acesso físico, a toda a parte de atendimento mundial em regime 24/7. Então, cada vez mais que as organizações usam da tecnologia e dependem da tecnologia para ofertar os seus serviços, os seus produtos para os seus clientes, para o mercado em si, começou a ter mais crimes cibernéticos em razão disso. Bom, a gente está vivendo um momento sem precedentes na história recente da humanidade. Toda essa grande luta que a gente está tendo como humanidade em razão dessa enorme pandemia, né? Dessa, de novo, situação sem precedentes. E isso vem transformando, alterando a rotina de todos nós. Você acha que o aumento desse cenário de crimes e golpes digitais, eles foram impulsionados em razão da pandemia? A pandemia foi um elemento a mais de ampliação desses crimes? Sem dúvida nenhuma. Todas as estatísticas mostram que durante a pandemia, desde que começou a pandemia, começou a crescer o número de ataques cibernéticos. E aí existem algumas razões para isso. Primeiro motivo, muitos dos trabalhadores, dos funcionários, eles trabalhavam dentro da empresa. Tinha, obviamente, alguma parcela da equipe, principalmente a equipe técnica, alguns vendedores que eventualmente trabalhavam em campo, mas grande parte da empresa, a área financeira, a área comercial, a área de marketing e algumas áreas produtivas trabalhavam dentro da organização. Como houve toda essa questão da pandemia, da obrigação de trabalhar em casa, né, do home office, isso causou uma dispersão desses funcionários para suas residências. E aí o que aconteceu? Aí são alguns pontos para se destacar. Quando a gente fala dentro do ambiente interno, ambiente controlado, toda a navegação da internet, o acesso aos ambientes, estão todos controlados. A máquina tem todo o sistema de antivírus, de proteção de recursos e são monitoradas dentro da empresa. Você tem uma equipe técnica que monitora todo o acesso à internet, o acesso aos servidores. E quando você traz esses trabalhadores para fora da empresa, você perde essa camada de proteção. As pessoas começam a usar os seus computadores, muitas vezes usam computadores pessoais, porque como foi um trabalho rápido de levar toda essa mão de obra para trabalhar remotamente, eventualmente não tinha computadores suficientes, notebooks, para todos os funcionários. Então, muitos deles começaram a usar ou computadores próprios, seus computadores pessoais, ou computadores alugados, e aí você começa a perder essa parte de segurança. Eventualmente, algum computador pessoal não tem um sistema de antivírus. Como que você vai liberar um acesso remoto para a empresa? Quais são os sistemas que aquela pessoa precisa acessar? Então, fecha a VPN e, eventualmente, abre um acesso a toda a organização. E, eventualmente, aquela máquina pode ser infectada e aí
eventualmente, esse vírus que foi infectado nessa máquina pode se propagar para a rede corporativa da empresa. Então, esse é um cenário, primeiro, dos equipamentos, dessa condição que começa a perder essas camadas de proteção, e um outro problema também dos e-mails falsos, da que a gente chama do phishing e-mail, né? Um e-mail de pescaria, onde eventualmente as pessoas estão ansiosas por receber informações do que está acontecendo no mundo, novas vacinas, como é que está afetando o mundo com toda essa questão da pandemia, eventualmente preocupações financeiras, que eventualmente pode falar que o governo está colocando alguns benefícios financeiros para pequenas e médias empresas, e aí mandam esses e-mails falsos, onde podem ter links com acessos a um site falso, que eventualmente pode ter um código malicioso, pode ter um vírus, e a máquina fica infectada, ou eventualmente a pessoa acessar um site falso, passar seus dados pessoais, quando ela está achando que está passando para uma instituição do governo, para uma organização específica da saúde, mas está passando seus dados pessoais para organizações criminosas. Então, isso foi um grande alavancador dos crimes virtuais. A pandemia realmente afetou de uma forma geral a nossa sociedade. Bom, um relatório recente da empresa Nozomi Networks mostrou que os crimes de ransomware, que são essas extorsões digitais, né, onde os dados das vítimas são criptografados e liberados após um pagamento de resgate, cresceram 116% entre janeiro e maio desse ano no mundo. Se a gente for analisar essas ameaças virtuais como um todo, né, elas cresceram mais de 500% entre 2018 e 2020. Queria que você ajudasse a explicar para a nossa audiência um pouquinho sobre como é que se dá esses ataques novos, né, os chamados crimes de extorsões baseados nessa tecnologia de ransomware, que está muito em voga agora. Uma grande rede recente aí de varejo sofreu um recente ataque, né? A gente teve casos recentes também na mídia, enfim. Como é que se dá esses ataques efetivamente e como isso está afetando o dia a dia das empresas? Bom, em primeiro lugar, esses códigos maliciosos que a gente fala do sequestro de dados, isso já não é uma coisa recente. Isso também, desde o início, quando começou o uso da internet, já tem ataques, já tem códigos maliciosos para fazer sequestro de máquinas. Eventualmente, naquela época, a máquina era comprometida, todos os dados eventualmente criptografados, e recebia alguma solicitação para fazer um pagamento. O que começou a acontecer mais recentemente? As organizações criminosas, da mesma forma que a gente evolui com a tecnologia, eles evoluem também com as formas de ataque, com métodos para fazer extorsões nas organizações, nas empresas de uma forma geral. O primeiro grande ataque que a gente percebeu que isso foi comunicado de uma forma geral na mídia foi o WannaCry, que isso aconteceu em 2017, começo de 2017. Um ataque onde usou alguns recursos desse sequestro e também da propagação, que a gente chama de um outro recurso, que é da parte do vírus, ou seja, uma máquina infectada com essa solicitação de resgate, e aí o que acontece? Todos os dados daquele equipamento, os dados pessoais, dados da empresa, dados de sistemas, são criptografados e é exigido um pagamento de um resgate exatamente por uma conta de moedas digitais. E o que aconteceu? Junto com esse código desse ransomware, foi colocado um outro tipo de código que a máquina conseguia, assim, proliferar. Outras máquinas que estavam na mesma rede, no mesmo ambiente, iam ser infectadas a partir de uma máquina que estava com esse vírus, ou seja, uma propagação mundial que aconteceu em 2017. Cerca de 250 mil máquinas no mundo foram afetadas por um ataque de ransomware, por uma grande propagação em questão de semanas. Então, esse é um tipo de ataque que já vem ocorrendo, e aí quando a gente fala em termos de números, não só a quantidade, mas o impacto financeiro ocasionado por isso. A gente está falando de prejuízos de bilhões de dólares quando a gente fala de ataques, especificamente de ransomware. Só para ter uma ideia, em 2015 a gente tinha aí 325 milhões de prejuízos causados por ataques de ransomware. Isso já começou a crescer em várias vezes. Em 2017, 5 bilhões de dólares. Uau. A previsão desse ano é chegar a 20 bilhões de dólares de prejuízos, porque não é só o pagamento do ransomware. Imagina todo o estrago que
paralisar os computadores Sim. e paralisar linhas de produção, né? Paralisar uma empresa, uma produção de alumínio. Quando aconteceu há 2 anos, uma empresa norueguesa teve um grande ataque cibernético e paralisou toda a linha de produção. Então, são esses os prejuízos de não fazer a entrega dos seus produtos, ter eventualmente multas por não fazer as entregas dos seus serviços. Então, o prejuízo pode ser muito gigantesco. Então, é isso que a gente vem observando desse crescimento desses ataques de ransomware. Com a ressalva, inclusive, que eu já vi de alguns especialistas, que é que, evidentemente, cada um tem a sua política de segurança, né? Cada companhia tem a sua política de segurança. Portanto, a gente não tem números, possivelmente, formais de quais companhias pagam esses resgates, mas o fato é que, por ser uma ação criminosa, você não tem, evidentemente, a certeza de que vai se reativar o serviço após um eventual pagamento de resgate. Então, muitas vezes, você acaba colidindo num prejuízo duplo, né? Que é o pagamento efetivo daquela extorsão e o não restabelecimento da operação. Quer dizer, é literalmente uma situação horrível, assim, que paralisa e de alguma forma, dá um impacto, como você bem colocou, enorme na economia e na operação das empresas, não é? Sim, e uma grande questão, obviamente tem toda uma questão ética, uma questão polêmica relacionada à negociação com os criminosos, porque existe hoje toda uma organização criminosa para fazer esses ataques. Não é uma organização que cria aquele pacote que desenvolve aquele ataque cibernético. Eventualmente existem hoje uma cadeia de organizações criminosas que comercializam esses produtos. Perfeito. E esse é um grande problema, que quando uma empresa é afetada e não tem as medidas já treinadas para fazer uma recuperação do ambiente e resolve pagar o resgate, e aí entra alguma questão também técnica. 10% das vítimas que pagaram o resgate não conseguiram recuperar todos os dados que foram criptografados. Eventualmente ele até recebeu a chave, né, para fazer a recuperação do ambiente, só por alguma questão técnica não conseguiu fazer a recuperação. Perfeito. Então, em média, a recuperação é de apenas 65% dos dados criptografados. E um outro dado alarmante é que 80% das empresas que efetuaram esses pagamentos foram alvos de futuras extorsões. Então, não é porque fez um pagamento para aquela organização que, eventualmente, não vai sofrer uma futura extorsão digital. E muitas das empresas que foram vítimas de um segundo ataque acreditam que foram alvo da mesma organização criminosa responsável pelo primeiro ataque cibernético. Pois é, eu também soube há pouco, me preparando aqui de certa forma para a nossa conversa, que existe, como você bem colocou, uma cadeia muito complexa hoje em dia dentro desse tipo de ataques. Existe o cara que vende o código-fonte do vírus, existe o cara que aplica ou que dissemina aquilo. Enfim, hoje em dia existe até você consegue comprar no mercado negro, na Deep Web, enfim, em fóruns ilegais, esses recursos para poder estabelecer essa possível extorsão, e dentro desses espaços tem gente que ganha um percentual do eventual sucesso dessa tentativa de extorsão. Enfim, é um ambiente colaborativo do mal, não é mesmo? Já tem hoje uma estrutura toda preparada efetivamente para prejudicar companhias, empresas e levá-las a esse processo de extorsão, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente trabalha aí com tecnologia, existe o software como serviço. Você não precisa mais comprar um software, aquela licença, você compra conforme o seu uso. Você aluga um tipo de software. Vou lançar uma campanha de marketing. Você paga conforme você vai usar os recursos. E também da mesma forma que existe o que a gente chama do crime como serviço. Você não precisa, uma organização criminosa não precisa ser especializada em tecnologias de ataques, em tecnologias digitais. Ele pode alugar uma determinada ataque ou, eventualmente, contratar uma organização para fazer aquele ataque, alguém para desenvolver o código malicioso ou contratar como aluguel. Então, a gente está falando de ransomware, né, que é o ataque, que é o sequestro. Existem as plataformas de ransomware como serviço. Então, no momento que alguém aluga ou captura ou tem esse acesso às informações e usa essa plataforma para fazer um ataque, ele tem que eventualmente pagar um percentual do lucro ou do uso dessa plataforma para essa organização. Mas eles trabalham também, quando a gente fala dessas organizações criminosas, para identificar qual é a vítima. Então,
é isso que mudou de alguns anos para agora. Quando é definida um determinado alvo, eles analisam e verificam qual é o alvo, qual é o potencial de lucro naquela organização, fazem toda uma pesquisa em mídias sociais para saber quem são as pessoas-chave dentro da organização, quem é os analistas financeiros, quem são os controladores financeiros, quem são os técnicos. Pega todas essas informações nas mídias, tentam criar uma situação de relacionamento. Então, cria, por exemplo, um site falso, um domínio falso que a gente fala, de uma empresa. E aí, por exemplo, em vez de criar no Brasil, que é .br, né, o domínio, cria no Bahrein, .bh, com o mesmo nome da empresa, manda um e-mail se passando por aquela empresa. Como ela recebe todo dia, não vai perceber que no final lá é BH e não é BR, né? E vai acreditar que aquele e-mail é verdadeiro, vai eventualmente acessar um site falso e eventualmente aquele site falso pode ter um código malicioso ou eventualmente o código pode estar embutido no próprio documento que é enviado, por exemplo, a área de recursos humanos. Alguém pode mandar um currículo e dentro daquele currículo que é falso, tem um código malicioso embutido dentro dele. Se a pessoa abrir aquele arquivo ou clicar naquele link e a máquina não tiver as medidas de proteção, a máquina vai ser infectada. A partir desse momento que eles têm esse acesso, eles começam que a gente fala do comando e controle. Eles começam a analisar a máquina e a partir dela começa a colocar outros códigos e começa a infectar outros ambientes dentro da empresa, até encontrar um sistema que tenha informações pessoais, que tenha algum dado relevante para eventualmente comprometer aquela empresa, por exemplo, dados de clientes ou segredos estratégicos, segredos industriais, e aquela informação eventualmente pode ter algum valor no mercado negro que existe aí na Dark Web para comercializar essas informações. A partir desse momento que essas informações foram todas extraídas daquela organização, aí eles podem falar, agora vamos fazer um ataque de ransom, vamos tentar fazer uma extorsão naquela organização, porque ele já tem todo o conhecimento da organização, sabe como é que ela trabalha, quais são os sistemas, e eventualmente faz um ataque programado, e aí não é aquele aleatório, eles falam, no dia X, vamos fazer um ataque em todos os servidores que já estão previamente já infectados, e esses sistemas vão ser criptografados no mesmo momento, no mesmo instante, e aí o que vai acontecer? Toda a empresa pode estar paralisada, as suas linhas de produção, e nesse momento que eles fazem o pedido do resgate. E aí a gente não está falando de alguns milhares de dólares de um sistema, eventualmente pode chegar, dependendo da empresa, que é eventualmente que eles estão fazendo esse ataque personalizado, pode chegar a milhões de reais, milhões de dólares numa extorsão. É isso que mudou nos últimos anos. Bom, pergunta inevitável que a gente poderia fazer aqui, e eu tenho certeza que não existe uma resposta fácil para ela, já te dando de alguma forma essa dica, como que a gente se previne, né, para esse tipo de ameaça? Como é que as companhias podem se atentar a esse tipo de situação para que elas possam evitar ao máximo, ou seja, qual que é o processo de contingência aí, de gestão de crise para evitar ao máximo esse tipo de situação? O primeiro ponto, eu acho que isso é fundamental para todas as empresas. Primeiro é a conscientização. Ter noção que todas as organizações que usam tecnologias podem ser vítimas desses ataques, porque muitas organizações pensam, isso aqui só vai acontecer com uma grande instituição financeira, com uma grande empresa do mercado, uma grande indústria, ou do varejo, mas qualquer empresa pode ser vítima. Tem estatísticas que mostram que em torno de 50% a 60% das organizações que são afetadas por ataques cibernéticos são pequenas e médias, porque é muito mais fácil para um atacante invadir uma empresa pequena e média e ganhar em escala do que tentar fazer um ataque numa grande organização. E como a gente tem visto, as organizações grandes também são alvos desses ataques, porque o ataque é muito planejado. Eles ficam semanas e meses planejando para fazer todo esse ataque cibernético. Então, a primeira questão é a conscientização, e a conscientização que eu falo não é só da equipe técnica, não é só da equipe da tecnologia da informação, da área de segurança. Toda organização tem que se preocupar quando a gente fala de ataques cibernéticos, exatamente porque está em risco a organização em si, o próprio negócio da empresa está em risco.
porque se paralisar o seu sistema e eventualmente, além do lucro cessante, porque ela não vai conseguir entregar e desenvolver os seus produtos e serviços, ela pode estar exposta à mídia, pode ter, até pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se tiver um vazamento de dados, além do pagamento de multas, ela pode ser obrigada a ir na mídia e expor o que aconteceu. Então, a gente começa a ter um problema de reputação, um problema de imagem da organização, se ela eventualmente tiver valores, tiver ações na Bolsa de Valores, por exemplo, na SEC, ela pode ter perda do valor de mercado da sua empresa. Então, esse é um ponto que toda organização, a direção da empresa, os acionistas, o conselho de administração, precisa ter ciência do que são esses ataques cibernéticos. E aí montar um plano efetivo de proteção da empresa. E quando a gente fala de proteção, a gente tem que colocar algumas camadas também. Desde a parte da prevenção, de como colocar ações para prevenir que a empresa eventualmente seja atacada, e aí entra com tecnologias para proteger o próprio sistema, que a gente fala da proteção dos computadores, dos colaboradores, dessa questão, por exemplo, que muitos estão fora, que usam computadores pessoais, como fazer uma proteção efetiva que a máquina, eventualmente, que seja infectada, não consiga propagar para o ambiente corporativo da organização. Então, colocar uma barreira de proteção com tecnologias que podem identificar e bloquear esse tipo de ameaça, e hoje já existem várias tecnologias que protegem contra ataques de ransomware. Obviamente, a gente tem um problema hoje de escassez de profissionais que conhecem de tecnologia. Aqui no Brasil, só para ter uma ideia, a gente tem uma perspectiva, né? Existem estimativas que tem uma mão de obra para 630 mil força de trabalho de profissionais de segurança no Brasil, mas só a metade é ocupada. É difícil encontrar profissionais de segurança capacitados para operar toda essa tecnologia. Então, esse é um grande desafio. E a outra questão é criar medidas que possam monitorar se eventualmente algum ambiente for atacado, infectado, para conseguir responder de uma forma rápida a um ataque cibernético. Só para ter uma ideia também, alguns dados também relevantes, isso aí também são dados recentes, que mostram que a partir que uma empresa é invadida, o tempo de detecção médio é de 207 dias. Nossa. E depois que a empresa conseguiu detectar que teve um ataque cibernético, para fazer a contenção desse ataque, a média também são 73 dias mundiais. A gente está falando de 280 dias para fazer um tratamento efetivo do ataque. E quando a gente fala em termos de Brasil, é ainda pior. São 265 dias para fazer a detecção, mais 115 dias para fazer uma contenção. Então, são 380 dias, mais de um ano, para fazer um tratamento específico de um incidente. Então, o incidente eventualmente vai ocorrer na empresa. E aí entra um outro ponto, que é como a empresa está preparada para responder a um ataque cibernético. Por exemplo, se os dados foram comprometidos no sistema, será que ela tem os backups para fazer a recuperação daqueles sistemas em tempo hábil? Porque aí também existe um risco. Se o sistema de backup está na mesma rede onde estão os servidores, o atacante pode fazer o ataque antes no sistema de backup, ou seja, ele garante que a empresa não vai conseguir recuperar aquela informação e aí paralisa o ambiente de produção. Então, é preciso pensar no ambiente de recuperação dos dados, ter as tecnologias para isso, monitorar e, eventualmente, fazer planos de ação, fazer testes, fazer dentro das equipes, vamos simular um ataque, vamos ver se o nosso time realmente, se tiver um problema, se a gente consegue recuperar, fazer simulações, isso é importante. E criar um comitê de crise. Se tiver um problema, diretores da empresa já terem ciência, a equipe técnica que vai atuar na contenção, quem vai ser o porta-voz de comunicação da organização para a mídia ou para os seus clientes ou para uma autoridade de proteção de dados, ou para um PROCON, para o Ministério Público. Então, é importante já definir todo o plano de incidente quando a gente fala de ataques cibernéticos hoje em dia. Perfeito. Para a gente conhecer um pouco mais do trabalho da BEINC, qual que é a dica aí que você deixa para a gente, Enes? Como é que a gente consegue ficar mais por dentro do trabalho de vocês, não só dessas iniciativas relacionadas à segurança de dados, mas todas as iniciativas que compreende aí a Associação Brasileira de Internet das Coisas?
A Associação Brasileira da Internet das Coisas, a gente tem algumas iniciativas, existem vários comitês da associação que trabalham de uma forma geral, vendo toda a questão da internet das coisas, né, que isso é também uma grande preocupação, porque os dispositivos de coisas conectadas estão crescendo, existe uma previsão daqui a 4, 5 anos de ter 75 bilhões de dispositivos conectados, e eventualmente isso vai crescer muito mais quando a gente fala das novas tecnologias 5G, então isso vai crescer muito daqui para frente, e o que a gente tem desenvolvido dentro da BINC, no Comitê de Segurança da Informação, é criar essa questão de conscientização da sociedade sobre os riscos inerentes ao uso da tecnologia, como criar essa questão da conscientização, frameworks que falam sobre como são as melhores práticas adotadas pelo mercado, pela indústria, e também, eventualmente, apoiar nas regulamentações públicas sobre como criar políticas públicas no uso da tecnologia de forma consciente e segura. Então, essas informações a gente está desenvolvendo, tem todo um trabalho do nosso comitê de criar esse material, e vai estar disponível no site da BINC, www.abinc.org.br. Perfeito, e a BINC se escreve com ABINC, ABINC. E é isso, pessoal. Realmente a gente está vivendo um momento único do nosso mercado de informação e tecnologia, que é a crescente onda de crimes, sobretudo dessas ações de extorsão digital, onde os dados da vítima, como a gente mencionou aqui, são criptografados e só liberados após um pagamento de resgate, muitas vezes em moedas digitais, enfim, para evitar facilidade no rastreio, né, da origem da recepção desses valores. E esses crimes vêm aumentando ano após ano, condenando empresas a ficarem nesse mundo meio cinza aí de incertezas operacionais. Mas como o Yannis bem colocou, existem hoje uma série de questões importantes a serem seguidas para evitar, pelo menos, ou minimizar e mitigar esses riscos, para que as coisas possam fluir de maneira mais, digamos, tranquila, e principalmente que os serviços e que as empresas não sejam tão afetadas com isso, e por sua vez a nossa vida digital também não sofra tanto impacto. Queria mais uma vez convidar você, meu caro ouvinte, que gosta do assunto de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial e toda essa enorme agenda de conteúdos e temas que a gente trata aqui no Transformação Digital CBN, a convidar um amigo, um colega, alguém que gosta desse tema a conhecer o nosso conteúdo. Esse convite, digamos, boca a boca é o que faz a diferença, sobretudo no meio como podcast, que acaba trazendo outros ouvintes para o nosso espaço. Então gostaria muito de convidá-los a dividir, trazer, fazer com que a nossa família aqui, digamos assim, de ouvintes, cresça, se desenvolva e se amplie cada vez mais. Por fim, como eu sempre digo, desejo muito fortemente do meu coração que você cuide dos seus, que você fique muito bem, e que a gente se veja brevemente. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau.